Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar o que Jesus escreveu na terra, ou algumas versões que escreveu na areia, né? Está lá em João, capítulo 8, versículos 5 e 6. Nós vamos começar por Jeremias 17, 11 diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que deixaram serão envergonhados, e os que se apartaram de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Então veja bem, Jeremias estava falando do seu povo, né, que estava abandonando, mas hoje ele está falando para nós, o povo, o cristão, que está abandonando também a igreja, né, está abandonando Jesus, está indo para caminhos diferentes, né? Caminhos que não levam à salvação. Mas Jesus está alertando, está dando uma oportunidade para a gente rever nossos conceitos, né? Porque senão, daqui a pouco, né, vai estar acontecendo já a apostasia, que já está começando, né, nas igrejas, e aí vai ser o fim, porque os apostatados não vão para a glória, né? Vão ficar aqui em terra e sofrer no lago do fogo do inferno. Então, Jeremias estava falando sobre isso, como Isaías também falava também, né? Como os profetas falavam do seu povo, né? Para se apegar a Deus. E nós hoje temos que se apegar a Deus. Ora, há muitas especulações sobre esse assunto, né? Alguns dizem que Jesus estava escrevendo o nome dos seus discípulos. Outros falam que ele estava escrevendo o nome daqueles sacerdotes e dos escribas que estavam ali condenando aquela mulher, né? Mas, na verdade, ele não estava dizendo isso, ele estava cumprindo a profecia que foi dada, né, em Jeremias. Talvez Jesus estivesse em mente este versículo que escreveu, né, que Jeremias escreveu, no capítulo 17, versículo 11. Né? Então vamos ver aqui que fala em João 8, 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Né? Os judeus, os sacerdotes e escribas estavam dizendo para Jesus, né? Os fariseus. No 8,6. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então veja bem, eles estavam tentando acusar, né, Jesus. Ele estava usando a lei, né, de Moisés. Está lá em Levítico, que Deus deu a Moisés. Levítico 20:10. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Está lá também em Deuteronômio 22:22. Para os judeus naquela época de Jesus, isso era a lei dada a Moisés através de Deus. Então, para eles era a lei isso daí. Entre todos os gestos de Cristo registrados no livro de João, um dos mais enigmáticos e teologicamente é encontrado lá em João, no capítulo 8, do versículo 5 até o 8. É nesses versículos, em meio a uma armadilha montada pelos fariseus, que trouxeram uma mulher acompanhada em adultério, Jesus não respondeu de imediato. Em vez, se precipitou diante da pressão dos acusadores, inclinando-se e escreveu na areia ou na terra, né? Conforme as versões. O texto nos revela o conteúdo exato do que Jesus escreveu na terra. Para encontrar a resposta, precisamos observar alguns elementos. Então, veja bem, Jesus não escreveu para, né, aquilo que as pessoas pensam que era, né, para os fariseus, ou para os sacerdotes, ou para os seus discípulos, não. A primeira, a profecia de Jeremias 17, versículo 13, diz: onde o profeta anuncia que aqueles que abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas, seriam escritos na terra. Então veja bem, né, vai ser do versículo 11, né, até o 13. Então você dá uma lidinha no restante do texto, né? E na segunda hipótese, em comentário, né, em comentário em João 7, 37 e 38, Jesus se declara a verdadeira água viva, cumprindo a profecia de Isaías, como Isaías disse aqui, né? Ele é a água viva.
sendo marcados com aqueles que abandonaram a fonte das águas vivas. Quem que abandonou? O seu próprio povo, né? O seu próprio povo abandonou, né? A fonte das águas vivas, que era o próprio Jesus. O terceiro, os acusadores citaram Levítico 10, 10, versículo 10 e Deuteronômio 22, 22, que exigiam o apedrejamento dos adúlteros, né? Contudo, o julgamento era manipulado, pois só apresentaram a mulher, que não condiz no texto, né, lá em Levítico, né, e no texto de Moisés, de Deuteronômio, porque lá fala que tinha que ser os dois. Então veja que ali foi manipulado, para que pudesse prender Jesus, né, para acusar Jesus. João 8,6 sugere escrever contra alguém, registra uma acusação. Isso indica que Jesus Cristo teria indicado que escreveu em denúncia contra os próprios acusadores, onde diz em Jeremias 17:13. O quinto item, né? O dedo de Jesus, Deus, no Antigo Testamento, o dedo de Deus escreve em pedra as tábuas da lei, está lá em Êxodo 31, 18, onde o mesmo Deus encarnado, Jesus Cristo, escreve na areia, mostrando tanto o caráter transitório da acusação humana, quanto a eternidade da misericórdia divina. Quer dizer, então ele estava ali escrevendo, mas ele estava pensando na misericórdia divina, né? Que todos têm direito do arrependimento, né? Todos nós temos direito de errarmos e nos arrepender, né? Mas não pecar novamente, né? Então, vendo, Jesus, quando escreveu na areia, relacionou os acusadores e cumpriu uma profecia, confrontou a hipocrisia, apresentou-se como a fonte de águas vivas e apontou para a escolha divina, né? Ou a escolha eterna, entre ter o nome escrito no pó da terra ou no livro da vida. Está lá em Apocalipse 21, 27. Então, onde você tem que estar o seu nome escrito? Não na terra, né? Na terra não tem valor nenhum, mas sim na onde? No livro da vida. Seu nome tem que estar escrito, porque aquele que não estiver escrito no livro da vida vai ser condenado no lago do fogo do inferno. Então, veja bem, as pessoas estão preocupadas com as coisas terrenas, mas não se preocupam com as coisas celestiais. Aqui, todos nós vamos morrer, ninguém vai ficar aqui. Nem eu um dia não vou estar mais aqui, não vou estar mais fazendo vídeo, não vou estar mais, mas espero eu estar sendo reservado para ir para a glória. Então, nós temos que preparar para ir para a glória, não para ficar vendo as coisas terrenas, né? Outras profecias, né, de águas vivas, né, da fonte de águas vivas, de que é Jesus, está lá em Zacarias, né, Zacarias 13:1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Olha lá. Então, quem que é a fonte quem que está falando aqui? Zacarias está falando de Jesus. No Zacarias 14:11, parte A, naquele dia também haverá que correrão de Jerusalém águas vivas, a parte A só, né? Essas profecias retratam um tipo de purificação através do que? Da união com Cristo. Então, essa era o significado que Jesus estava ali falando ali, né? Escrevendo na areia e mostrando que não importa se seu nome está escrito na terra, seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Então você vê que as pessoas estavam querendo acusar, mas Jesus era misericordioso para perdoar os pecados. Ele podia perdoar o pecado daquela mulher, para que ela não... Ele já tinha perdoado de outras mulheres assim, né? Então você vê que ele, né, foi uma pessoa que era Deus aqui na terra. Era homem, mas era Deus. Era a segunda parte da Trindade, né? Que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele era a segunda pessoa. Então, ele era Deus. Então, ele tinha o poder de livrar as pessoas do pecado, né? Para que elas tivessem ser perdoadas. Mas o ser humano, ele quer perdoar, ele não quer perdoar, ele quer condenar.
E quem condena é o que vai ser condenado. Como ele estava escrito aqui, né? Quem condenou, o nome deles vão estar escrito na terra e não vão estar no livro da vida. Essa era a mensagem que Jesus, Deus, né? Jesus, Deus, né? Não é Deus, é Deus, né? Jesus, Deus, deixou de mensagem para nós, que nosso nome tem que estar escrito lá no livro da vida. Amém? Espero que vocês tenham entendido essa mensagem. E você que não é inscrito, inscreva-se e compartilhe com seus amigos também. E não deixa de visualizar, né? E deixa seu likezinho também, né? Seu joinha, para que eu possa saber se vocês estão gostando. Então, isso é o que Jesus fez quando escreveu o nome na areia, aquele nome na areia. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.